Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é: Vanessa, como se preparar se caso eu ficar desempregado e o que fazer se eu estiver no emprego ruim e preciso sair, não aguento mais. O vídeo de hoje é sobre isso. Então vamos lá. Ó, a primeira coisa, gente, que eu posso dar de dica para vocês é a minha experiência. Eu vou contar aqui resumidamente, né? Deixa eu só arrumar vocês aqui. O que aconteceu comigo, né? Na empresa que eu estava, não vou dizer o nome, não vou dizer o que era, né? Pra não. Ai que alguém tá assistindo, pra não prejudicar ninguém, né? O que aconteceu? Esse emprego estava afetando psicologicamente minha cabeça. Eu estava num produto ótimo, né? Eu trabalhava com a Volkswagen, né? Era terceirizado, mas era um trabalho muito bom. Estava 6 anos na empresa, né? E aí, nesse meio tempo, esse produto ficou 3 anos na empresa. E ele era ótimo, né? Então, fazia planilhas, né? Sobre a pólice de veículo, endosso, qualquer tipo de alteração no veículo. Eu cadastrava, fazia as planilhas. Quando tocava o telefone, eu atendia, passava o recado. Era basicamente isso, né? Enfim, chegou a PAN. Tudo desmoronou. O produto acabou. E aí, me colocaram no ativo para vender cartão de crédito na PAN. Misericórdia, gente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu não sabia vender, mas quando a gente tá precisando de emprego, o que a gente faz? A gente se anima falando, vamos pra cima, né? Se tá dando dinheiro, se é venda, por enquanto tô nesse emprego aqui, né? Até caçar outro, vou ficar. Só que mal eu sabia, né? Que as metas eram agressivas e que se você não desse resultado, eles iriam encher o seu psicológico até você pedir as contas. E foi o que acontecia comigo. Tinha que bater a meta, era agressiva, as pessoas estavam estressadas porque era gente, né, na PAN, perdendo pessoas doentes, ninguém queria ficar ouvindo falar de cartão de crédito, né, gente? Que foi aí que eu falei, meu Deus, aonde eu me enfiei? Eu estava num emprego super tranquilo, super bom, aí a gente começa, né, a se acomodar, quando vem ruim, começa a despertar várias coisas na sua mente. E agora? O que eu vou fazer? E aí, gente, foi uma luta. Porque quando não batia meta, me ligavam, ficavam falando coisa. Ah, você não tá dando resultado? Vem pra empresa sábado. E a empresa, a gente tinha fechado numa região que era próxima da minha casa. E era em outro, vamos se dizer assim. Não, era um outro município, né? Então eu tinha que me deslocar do meu município pra ir pra outro, no sábado. E no sábado era 8 horas da manhã, eu tinha que sair daqui muito cedo, eram 3 horas de viagem para chegar lá, ficar ouvindo um monte de abobrinha e eu explicando, né? E, gente, não tinha essa, tá? De você ser o certo. Não, certo era o cliente, certo era a empresa, menos você. Ah, você não tá falando isso, ah, você não tá fazendo assim. E eu, né? Aí quando dava, a gente fazia as vendas, né? Teve até um mês que, nossa, eu vendi super bem, ganhei até, acho que foi 1.500, 1.600. Depois desse dia a gente só desandou, sabe? Mas que eles vê que a gente tá ganhando, que aí eles prejudicam mesmo. E aí a empresa ficou sabendo, como se diz assim, pelo nosso comportamento, eles sabem que a gente precisa. E aí que eles massacram você. Gente, era um tormento psicológico. Me ligavam, falavam mil coisas. E nessa época eu estava de home office, né? Porque desde que começou a PAN, a gente foi pra casa, né? Então, acho que eu fiquei nesse produto que era bom em casa mais ou menos uns 8 meses. E aí não deu certo, eles jogaram a gente para esse produto. E o engraçado é que mesmo quando eu estava... Que assim, são duas empresas, né? Um em um município e uma no outro. Esse na qual eu ia, eu nunca tinha problema. Eu ia trabalhar, eu voltava para casa, não tinha problema nenhum. Ninguém se tratava mal, ninguém ficava, né? Fazendo ataques psicológicos com você no emprego. E aí, quando a gente foi para casa de home office, que o produto acabou, esse que era bom, né, da Volkswagen, a gente ficou na mão da outra empresa, porque a outra fechou devido à PAN, ficamos na mão da outra. E a outra empresa, ela tinha um comportamento totalmente diferente, né, da outra. Eram pessoas que não sabiam conversar, queriam mais números do que qualidade. Vocês estão entendendo? Então é esse o perigo que mora, cabide de emprego ruim. Eles preferem mais números do que a qualidade do serviço. Por mais que você se esforçasse, falasse direitinho, né, fizesse tudo, não tinha resultado,
problema tá em você. Não é problema da empresa, porque ela poderia reajustar, mudar a forma, né, do trabalho, enfim. Não, sempre o problema era você. E o que estava mais me incomodando eram as chantagens que eles faziam. Você não tá conseguindo, vai voltar para a empresa. E ele sabia que eu não poderia voltar, porque eu tô saindo de um município para ir para outro. E eles não queriam pagar a condução, né, dessa transferência, né? Porque eu ia ter que pegar 3 transportes. E eles só queriam pagar um ida e volta. E não tava dando, né? E aí, como eles ficaram sabendo disso, me manteram em casa, mas tinha essa atormentação psicológica de toda hora. Eu vou voltar você pra empresa. Ou você faz, você entrega resultado. E aí começou a perturbar, e eu já tava vendo que eles estavam, né? Todo dia ali me monitorando, qualquer palavrinha errada já queriam me dar medida. E, gente, vocês sabem, né? Medida é rua, dependendo de quantas você levar. E foi aí que eu falei, não dá mais. Vamos ter que se preparar. E aí eu comecei a jogar o jogo deles, né? Comecei a tentar conversar mais com eles, né? Deixar eles falar, não ficar mais retrucando, porque na época eu retrucava, né? Quando eu tava certo, eu falava, não, esse ponto aqui eu estou certa, mas, né, pra eles estava errado. Então eu comecei a deixar eles falar, tudo bem, eu vou fazer, tal, tal, e fui na maré mansa com eles, fui levando, entendeu? Até que eles pararam de encher um pouco o meu saco. Aí eu lembro que numa época, a gente, eu e meu marido já estávamos preparados, né? Só que parece que é uma coisa, né? Na hora que eu fui na empresa para poder pedir o aviso, saiu as minhas férias, não consegui mais pedir o aviso. Eu falei, meu Deus, parece que eles escutam o que a gente tá falando em casa, né? Até comentei com meu esposo, ele falou, não. Aí eu liguei lá no RT, eu falei, por que vocês adiantaram as minhas férias? Porque era pra mim sair em julho. Eu cortei pra vocês, né? Porque eu falei errado. Eu ia pedir para cumprir aviso em fevereiro. Porém, eles adiantaram minhas férias. Então, minhas férias saíram em fevereiro e foi até março. Então, eu voltei a trabalhar na segunda semana de março e eu trabalhei da segunda semana de março até dia 18 de abril. Então, quando foi dia 19, eu comecei a cumprir aviso. Eu cumpri aviso do dia 19 de abril até dia 18 do 5, que foi maio. Então, dia 19 de maio eu já não estava mais trabalhando, tá? Corrigindo, que eu falei errado. Porque minhas férias era para ter saído em junho, mas eles adiantaram, tá? Só essa correção porque eu falei errado. Para vocês verem, gente, era um trabalho tranquilo, passou para outra gestão, eram pessoas que não sabiam conversar, eram pessoas que já estavam acostumadas a fazer aquele tipo de tratamento, né? Uma coisa, um detalhe, gente, só para vocês ficarem espertos. Vocês sabem que, né, o governo falou assim, agora o salário vai ser, 1.200. Vou dar um exemplo aqui. Aí o nosso salário não estava vindo conforme a lei. Aí as pessoas começaram a reclamar, né? Teve pessoas que foi no sindicato, a empresa recebeu essa notificação e sabe o que eles fizeram? Se planejaram. Deixaram para avisar a gente com 2 semanas de antecedência, falando, a partir do mês que vem vai cobrar o sindicato uma vez por ano na conta de vocês, porque vocês foram reclamar lá. E aí, só que a data que eles deram era fim do mês. Quem tem dinheiro no fim do mês para pagar a condução, pegar a carta, levar no sindicato, o sindicato assinar que você não quer que cobre aquele valor, devolver para a empresa. Olha o trajeto que a gente ia ter que fazer, só para não cobrar o sindicato. Quantas pessoas fizeram isso? Acho que mínimo, né? Poucas pessoas tiveram, né, condição de ir lá no sindicato para não poder cobrar. Então, muitas pessoas foram cobradas do sindicato na sua folha de pagamento. Então, imagina, o salário já não era pouco, as pessoas reclamaram para aumentar, e eles, de vez de aumentar com a livre e espontânea vontade, que está dentro da lei, aumentaram com raiva e ainda colocaram o sindicato para ser cobrado uma vez por ano. Então, por isso que eu falo para vocês, tem empresas que não valorizam o funcionário. O que ele puder fazer para pagar só o mínimo que está na lei, ele vai fazer, né? Por isso que eu falo, esse artigo 117 da lei que o Michel Temer arrumou, né, alterou, que é negociado sobre o legislado, tá certo? Que é o acordo entre o patrão e o funcionário. Vocês acham que todo mundo vai ter essa condição de fazer um acordo com o seu patrão? Logo no Brasil, gente, são empresas multinacionais e olhem lá, né? Porque a gente ali para fazer um acordo, para poder ir embora, era difícil. Eu mesmo não consegui. Toda vez que eu ia tentar um acordo, conversar, a situação piorava. Parece que eles não gostavam de ouvir você falar, tem como a gente fazer um acordo, eu queria ser mandado embora. Não. Você vai pegar testado, eles achavam ruim.
né? Eles conferiam todo o atestado para ver se não era falsificado, né? Ainda achavam ruim. Ainda falavam assim, ó, você quer ir no médico? Primeiro vai cedo, né? Porque vai que você não pega atestado, você vai chegar atrasado, vai atrapalhar a equipe desse jeito, gente. Eu achava aquilo um absurdo, sabe? Mas enfim, né? CLT, mesmo com as leis da CLT, o negócio ali não funcionava. O VR, gente, meu Deus do céu, graças a Deus caiu o VR, tá, gente? Não tô reclamando. Mas o VR nunca aumentou. Os alimentos aumentaram, teve a inflação e o VR era pouquíssimo, tá? E se você batesse o ponto com mais de 2 horas atrasadas, eu acho que depois de 2 horas começava por hora a descontar um X valor lá do VR, né? Então, assim, era bem complicado, gente. A condução e o VR, eles cortaram, eles dividiram em 3 vezes. Eles disseram que é porque a empresa estava reajustando custos. E aí pensa, o VR foi dividido em 3 vezes. Então, a cada 10 dias você recebia. Então, a gente tinha que ficar juntando para poder fazer um montante para comprar. Prejudicaram a gente nisso também. Então, gente, é complicado, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas novas leis trabalhistas que estão fazendo aí, porque eles dizem que é um benefício para o trabalhador. Depende. Depende da empresa que você vai trabalhar, se realmente ela vai ser sincera, se vai conseguir fazer esses acordos, né? Porque não é toda empresa. Tem empresa que ela puder fazer para pagar o mínimo possível, ela vai fazer. E aí o que me chamou a atenção foi, abre aspas, que o Paulo Guedes falou. Todo mundo entrando na fila, sendo vendido e isso sendo transformado em dividendos sociais. Ele falou que o sonho dele é o modelo do Chile, que tudo ser privatizado. Ele falou, todo mundo tá entrando na fila, né? Nem todas as privatizações vão ser benefícios para mim e para você. Principalmente tem que tomar cuidado com as privatizações que mexem com os principais meios, né, que a sociedade precisa sobreviver. Por exemplo, eletricidade, água, comida, esses setores, saúde. É muito perigoso. Quando ele é privatizado e fica na mão de um outro país que vai governar sobre aquela privatização, nem sempre o que ele pensa, o que aquelas pessoas precisam, qual a necessidade, será que ele vai poder pagar? Não, ele visa no lucro. A Eletrobras, ela ainda tem uma porcentagem estatal. Por isso que a nossa energia ainda não está tão cara com a privatização, tá? Porque ela tem meios estatais. Então, tem um meio aí do governo, né, pedir para diminuir, reajustar aqui ou ali. Senão, gente, tinha, né, sabe Deus o que tinha acontecido. Eu acho que é por isso que aumentou o incentivo de energia solar, né? Acho que vai chegar um momento que eles vão querer vender por completo, aí nós vamos estar na mão de outras empresas que não vão visar o seu bem-estar, e sim o lucro, tá, gente? Como eu falei, eu não sou contra a privatização, desde que os principais meios, os principais itens essenciais de sobrevivência de uma nação não sejam vendidas, né? Esse é um dos perigos. Aí o que eu coloquei aqui, né? O que você precisa fazer, então, para você, né, tomar cuidado caso você fique desempregado, tá? Sempre busque ficar à frente dos despreparados. Faça o seu estoque de comida. Vanessa, eu não consigo fazer para 1 ano, 3 meses, não consigo fazer para 3 meses. Faz para 2, faz para 6, mas faça. Tenha sempre mais alimentos na sua despensa, porque se você fica desempregado, é menos uma preocupação. Você não vai precisar ficar comprando comida, porque ninguém acredita, mas os alimentos tendem a aumentar. Reveja gastos mensais, né? Se você é uma pessoa que está usando cartões de crédito de loja, fez parcelamentos a longo prazo, tente quitar o máximo possível. Eu li essa semana que o especialista falou para pessoas que ainda querem comprar imóveis, carros, carros, né? Tomar cuidado, esperar, analisar, porque a China está quebrando. O setor imobiliário lá está, quer dizer, quebrando não, quebrou, né? E a economia, por conta eu não posso falar o nome, né? Vou deixar aqui. Vai impactar muito, né? 2023. Então, os especialistas prevê que pelo menos até 2025 dá uma segurada em dívidas a longo prazo, porque com o setor, né, do mundo ficando cada vez mais ruim, né, economicamente, os juros compostos aumentam. E aí, vira uma bola de neve, né?
Então, mantenha apenas um cartão para necessidade urgente. O que é urgente? Uma geladeira quebrou, um fogão quebrou. Você está com problema de saúde gravíssimo. O SUS vai demorar para te atender. Você corre e faz num particular. Então, esses momentos sim, o cartão de crédito é bem-vindo. Mas fora isso, evite, tá? Ai, Vanessa, mas eu sou muito consumista. Pare de comprar. Reveja o seu guarda-roupa. Você precisa ver o seu guarda-roupa. Às vezes você tá comprando coisas que não é essencial. Principalmente se você tá no emprego, você já tá achando ruim, mas você vê um monte de dívida. Isso desanima. Você não consegue sair porque você vai sair com dívida. Como que você vai pagar? Então, se você elimina a dívida, já é um passo para você poder, né, ficar aliviado caso você fique desempregado. A pessoa ficar desempregada, ter que pagar a dívida de vez aquele dinheiro ser investido em outra coisa. Outra coisa, você paga aluguel, cria uma meta. Vamos supor, eu e meu marido, na primeira vez, né, quando eu conheci ele, a gente foi morar junto tudo, ele estava num emprego ruim. Ele sabendo que ele não ia aguentar, a gente se planejou um aluguel de 5 meses. Era 500, então a gente juntou 5 valores de 500 reais, né? E a comida, a internet, eu ia bancar. Isso aqui já era incluso a luz e a água. Mas se você paga água e luz, separa um mínimo valor para água e luz e deixe guardado esse dinheiro. Por quê? Se você não aguentar o emprego, aí sim você tenta um acordo ou cumprir aviso. No caso dele, nem cumpriu o aviso. Ele saiu mesmo porque ele não aguentou. Então a gente tinha aí 5 meses para pagar aluguel, foi tranquilo, né? Tem gente que arruma emprego mais rápido, tem gente que demora. Então depende, né, das qualificações que você tem, né? Monte um currículo antecipadamente, faça uma entrega, analise o mercado de trabalho antes, né? Se você estiver querendo sair, estipule uma data, olha, eu quero sair, vai, em 2024. Então, se planeje com alimento, quite suas dívidas e junte um mínimo valor, contando, né? Tipo, no nosso caso, hoje em dia a gente tem um valor de aluguel, água e luz, comida e internet. Comida, diga assim, caso, né, falte alguma coisa, para um ano. Não, agora é para um ano e meio. Não, desculpa, gente, 1 ano e 2 meses, tá? A gente já tem para 1 ano e 2 meses esse valor guardado, porque se caso meu marido ficar desempregado, a gente vai ter esse 1 ano e meio para procurar emprego e se manter, sem depender de ninguém. Possibilidade de você reduzir gastos, né, limites não programados, e calcular a sobra das remunerações do seu salário. O que está sobrando? Quando sobra, as pessoas fazem o quê? Gasta. Aí chega no fim do mês, não tem dinheiro. O que acontece? Usa o cartão de crédito. E aí você nunca sai disso. Então procure quando cair o seu salário, de vez você gastar tudo no primeiro momento, deixe esperar até o dia 20, né? Espera o dia 20, dia 25. Tenta segurar ao máximo esse dinheiro, porque é no fim do mês que a coisa aperta e parece que o mês não anda. A gente tem feito isso, né? Como meu marido recebe todo dia 7 e o dia 20, porque é dividido ao meio o salário dele, então a gente se organiza das duas formas, né? O que a gente faz com o primeiro salário? O primeiro salário é para pagar todas as dívidas que não podem deixar de ser pagas. E o segundo, a gente separa o lazer e separa outros gastos desnecessários que a gente tem, tá bom? E por último, se você já tá na etapa que você já tem o dinheiro, já tem alimentação, Vanessa, estou preparada. Se eu ficar desempregada, eu estou preparada. Então pense numa segunda opção. Qual é? Aposentadoria, né? Lá, eu vou deixar esse link aqui, ó, que é do Inter. Eu vi que em 45 anos você pode aplicar R$100, né, por mês. E aí você garante uma futura aposentadoria, porque a gente não sabe se vai se aposentar. Por que eu digo isso? Porque tá tendo muitas notícias de idosos indo trabalhar. No Reino Unido mesmo, lá no site do The Guardian, falou que idosos acima de 50 anos estão saindo para procurar emprego. Aposentadoria não tá dando. E aqui também, né, a gente já vê o Paulo Guedes falando que, né, o sonho dele é que a nossa reforma trabalhista seja que nem do Chile. Estudem o Chile para vocês verem os impactos depois da reforma trabalhista aconteceu, principalmente na vida dos idosos. Eu li até um artigo aqui que na época de 2004, 2005, por aí, vários idosos se suicidou. Por quê? A aposentadoria foi tão mínima que eles receberam tão pouco que não estava dando para nada, né? Então muitos deles se suicidaram.
A gente tem que ficar atento a essas novas leis trabalhistas, né? Procurar você e fazer a sua própria aposentadoria, como eu e meu esposo já estamos pesquisando, por quê? Será que nós vamos ter saúde suficiente para trabalhar na velhice se a gente não se preparar? Eu acho que a gente não vai nem se aposentar, porque do jeito que está, né? Como a gente viu aí, as escolas vão começar a ter educação financeira, né? Isso é bom? É bom. Porém, já é uma jogada para começar a implantar isso nas escolas para aos poucos retirar os direitos da lei trabalhista. Como eu sempre falo aqui, é bom para quem? Se pergunte, retirando as leis trabalhistas, para quem vai ser bom? Né? Para quem? E deixa eu ver se eu não deixei passar nada, né? Deixa eu ver aqui. O site que eu falei para vocês era o site Poder 360. Que eles falam, né? O mundo vai piorar, mas o Brasil está preparado? Ele fez um questionamento, né? Ele colocou lá, será que o Brasil está preparado para o que está por vir? Será que nós estamos preparados para perder direitos trabalhistas e nos manter nós mesmos sem depender do Estado? Ninguém quer depender do Estado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem gente que não está preparado, né? Tem gente que já não tem emprego, não poupa, não contribui. Às vezes fica na fila do INSS para se aposentar porque na vida, né, não contribuir. Imagina as pessoas que estão trabalhando e esperando, né? E chega lá na hora de abrir o baú, né? Não tem nada. Até para isso que a gente está se preparando para possíveis mudanças, né? Porque se você está empregado e mudar alguma lei, né? Você vai... Opa, estou preparado, né? Que eles querem diminuir o valor do 13º. Tem uma lei aí que tá, né, em pauta para tirar o seguro-desemprego. Será que você está preparado para ser mandado embora e não receber seguro-desemprego? Você vai conseguir todo mês guardar um valor para, se caso você mandar embora, você usar esse valor? Você consegue fazer isso? Porque, como eu falei, tudo começa com uma reorganização financeira, né? Você é o tipo de pessoa que revisa o seu orçamento, reduz gastos desnecessários, ou você fala, depois eu penso. Esse depois eu penso, muitas das pessoas não leem notícias, leis passam por baixo dos panos e a gente só sabe depois quando a gente precisa. Então é sobre isso o vídeo, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. Se eu deixei de comentar alguma coisa, coloque aqui. Então eu vou revisar com vocês rapidinho. Primeiro passo: crie sim uma reserva financeira. Vanessa, o colapso financeiro pode vir. Como eu sempre digo, você não sabe. Mas de uma coisa é certa: eles estão querendo mexer nas leis trabalhistas. Então, se você é um empregado CLT e está trabalhando, guarde um valor para possível desemprego, tá? Segundo, reveja todos os valores que você ganha com 13º, PIS, férias. Será que você não pode abdicar de gastos desnecessários pelo menos durante um ano e poupar esse dinheiro? Quarta dica: cancele cartões de crédito de loja. Pare de ver sites de coisas que estão te funcionando a comprar muito, né? Muito tempo atrás eu era muito consumista de livro, gente. Eu comprava muito livro. E muitas coisas. Hoje em dia, né? Como eu falei pra vocês, a gente tinha um orçamento de R$100. Um mês sim e um mês não. Então com R$100, gente, eu comprei 3 sapatos na Shopee. Tô tendo uma dor de cabeça pra resolver, mas quando chegar eu mostro aqui pra vocês, né? Porque eu estava precisando, né? Então, estipule um gasto, né? Pra você poder estar usufruindo, né? Quanto que eu gasto de salão de beleza? Roupa? Diminua, gente. Utilize todos os valores que você poupou, reduziu e invista em um setor específico da sua vida, né? Seja para futura aposentadoria, seja para investir no estudo, numa qualificação melhor. Deixe o seu currículo preparado. Analise o mercado, né? Se possível, já vai fazendo algumas entrevistas, vendo como que está o mercado de trabalho, o que eles estão oferecendo, né? E se prepare muito com a comida, gente. Sim. Porque se o colapso financeiro realmente vier, logo os empregos caem, quebram. E aí, o que você vai fazer? Porque
eles dizem, né? O colapso financeiro, o dinheiro ele perde valor, mas o dinheiro material vai ser na comida. Então, por isso que é bom sempre ter a comida. E procure, né? Se você é casado, se é casada, ter, né? Um olhar melhor, né? Para as economias dos dois. Tem gente que fala, só meu marido trabalha. Mas será que você não pode, com a sua sabedoria, auxiliar o seu esposo? Aí eu vou estar lendo agora em Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então é um ajudando o outro, né? Como vocês viram aí no vídeo. Se eu não quisesse entrar nesse projeto, provavelmente metade do projeto não estaria concluído até agora e eu estaria naquele emprego ruim reclamando. Então, se os dois têm projeto, coloca no papel. Tem gente que tem preguiça. Ai, mas vai demorar muito, gente. 1 ano passa rápido. 1 ano e meio passa rápido. O problema é você ficar esperando as coisas ruins acontecerem. A gente tem que aprender a ser precavido. Já era pra gente ser assim, né? Mas nós somos mal acostumados. Ah, mas se eu tiver um filho, vai ter Bolsa Família. Ficar desempregado, vai ter o seguro-desemprego. A gente não pode pensar nesses benefícios, que da noite pro dia passa a lei e eles acabam. E aí, você colocou a sua confiança naquele benefício. Então, faça o seu, né? Aproveite todos os dinheiros que entram para você se preparar. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vai ser... Deixa eu ver se eu anotei o tema, né? Não esqueci de anotar, mas vai ser sobre segurança, estabilidade, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo.